começamos conceituando a iniciação esportiva como aquele período em que a criança começa a aprender de forma mais específica e planejada a prática de uma modalidade esportiva. Quais são os principais objetivos da iniciação esportiva, né? Por que nós realizamos? Quais são as intenções? O que se pretende alcançar com essa proposta da iniciação esportiva? Bem, quando a gente usa o esporte como um instrumento pedagógico, né, qualquer que seja ele, qualquer que seja a modalidade, é necessário que se tenha clareza da importância dessa prática na vida dos participantes. Porque muitas vezes a iniciação esportiva ela vai servir não apenas para formar o atleta de alto rendimento, mas para promover valores, promover o bom desenvolvimento físico-motor, a interação, a participação ativa nas atividades esportivas. Bem, a formação esportiva do jovem é de responsabilidade direta do professor. Ele que vai ser esse profissional capaz de orientar, de planejar e de executar essas atividades esportivas. E aí, quais seriam, né, os objetivos iniciais que seriam propostos nesse modelo de iniciação esportiva? Fazer com que o jovem praticante sinta-se bem no ambiente esportivo. Depois, que esse jovem sinta prazer em praticar aquela modalidade esportiva e também que ele possa interagir com outros participantes daquele esporte que ele está sendo iniciado. Aqui eu vou mostrar para vocês um sistema que a gente chama de sistema alinhado e integrado dessa formação esportiva. Ela vem desde a educação física escolar e passa por uma formação básica geral, vocês estão vendo aqui. Depois, o treinamento específico para chegar no treinamento de alto nível. Então, essas são as etapas do treinamento de longo prazo, que a gente chama, né? Para que a gente possa trabalhar diretamente no sentido contrário da iniciação precoce. Beleza? Então, eu tenho uma grande base aqui da iniciação esportiva que acontece na escola. E aí nós vamos criar uma formação básica geral para chegar no treinamento específico até chegar no alto nível. E, em contrapartida, o esporte participativo. Tá? Vários problemas nós vamos encontrar, né, decorrentes de conflitos de objetivos entre quem pratica um esporte, entre o professor técnico que aplica aquela modalidade esportiva e as famílias. Vamos ver alguns desses conflitos. A pressão psicológica exercida pelos pais, professores e amigos para que se tenha uma excelência esportiva, se tenha um alto rendimento, se tenha performance muito cedo. Então, esse é o problema número 1. A inclusão precoce em competições. Então, de acordo com essa formação esportiva, a competição ela tem que ser lúdica. A competição ela jamais pode ser no sentido de performance, de vencer a qualquer custo. Então, um dos grandes erros é incluir precocemente competições já em federação, disputando algum título. Outro ponto, a especialização precoce dos movimentos, né, que são executados no jogo. Então, vocês têm que entender o seguinte, na iniciação esportiva, a criança vai brincar de esportes. O esporte vai ser um fio condutor, uma ferramenta para desenvolvimento dos aspectos físicos, motores, dos aspectos pessoais, sociais, do caráter, e não na formação do atleta de alto rendimento. Esse não é o momento ainda. Um outro problema é a busca excessiva e precoce pela plenitude atlética. Quando já, desde cedo, já se quer trabalhar com essas crianças, com esses jovens atletas, com modelos de esportes profissionais. Então, esses são os grandes problemas, os grandes conflitos que nós encontramos. Bem, os estágios da iniciação esportiva. O primeiro estágio, anotem aí no caderno de vocês, o estágio da iniciação esportiva, que é o primeiro estágio. A gente também vai chamar ele de iniciação esportiva. É nesse primeiro momento que as crianças vão adquirir habilidades motoras, adquirir destrezas globais por meio dos jogos pré-desportivos. Nesse período da iniciação esportiva, que é o período número 1, a criança vai se encontrar apta para essa aprendizagem inicial do esporte. Porém, ela não vai estar preparada para o esporte competitivo, para o esporte de alto rendimento. Segundo ponto, o aperfeiçoamento desportivo.
Nesse ponto, nós vamos ter um papel definido no jogo, então você já começa a desenvolver os papéis no jogo, os principais fundamentos técnicos da modalidade esportiva e a tática geral em pequenos jogos. Nesse período, é considerado uma faixa etária excelente para que se possa ter o aprendizado dos esportes, principalmente dos esportes coletivos. Okay? Então, é o estágio da iniciação que a gente vai chamar de aperfeiçoamento desportivo. Essa aprendizagem no esporte, ela vai demandar uma base muito forte. Uma base de aprendizagem motora. Essa aprendizagem motora vai estar ligada ao quê? Ao aprendizado dos fundamentos das qualidades motoras. Dos fundamentos do jogo. O passe, o drible, a recepção, o chute, o cabeceio. E também vai estar ligada à aprendizagem cognitiva e afetiva, que vai se referir ao aprendizado da parte tática do jogo, do reconhecimento das estratégias, das influências gerais internas e externas. A aprendizagem no esporte vai passar pela questão maturacional, pessoal. Então, o desenvolvimento motor normal do aprendiz, as diferenças estruturais e funcionais do organismo, né? A gente vai pensar no sistema nervoso central e no sistema músculo-esquelético. Vamos pensar que esses jovens atletas estão numa fase de desenvolvimento, né? Biofísico, né? O desenvolvimento fisiológico. Então, nós temos que respeitar essas etapas. Então, o treinamento, a iniciação esportiva, vai ter que andar de forma conjunta com o processo maturacional. Aí nós vamos ter a aprendizagem. A aprendizagem vai estar relacionada ao enriquecimento das características desse jovem atleta, por meio do treinamento, das experiências e da observação. E aí vai ocorrer o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a somatória da maturação com a aprendizagem. A maturação, um processo biológico, fisiológico, e a aprendizagem, aí vai entrar a parte metodológica, didática do professor. Beleza? Então, quando a gente soma maturação mais aprendizagem, nós vamos ter um processo pleno de desenvolvimento. Quais são as principais etapas da instrução técnica? Nós temos a primeira etapa, que a gente vai chamar de etapa de desenvolvimento variado. A gente está falando da iniciação esportiva. É nessa etapa que nós vamos promover o aumento da coordenação, do repertório de movimentos, da automatização dos movimentos e da aquisição da técnica como um todo. De que forma? Por meio de brincadeiras, de jogos pré-desportivos, com a finalidade lúdica ainda. A segunda etapa, a que a gente chama de etapa de preparação geral, é o aperfeiçoamento da técnica esportiva paralelamente com a preparação física. Então, é nesse momento que você vai trabalhar a parte técnica e a parte física do atleta. Tá? Trabalhar a força, velocidade, agilidade, a resistência, conjuntamente com os aspectos técnicos da modalidade que você está treinando. A terceira etapa, chamada de etapa de especialização. É nessa etapa, aí sim, que o atleta vai ganhar a aquisição técnica específica adaptada à capacidade individual, seja em modalidade individual ou coletiva. Então, nós temos muito claramente 3 etapas. A etapa do desenvolvimento variado, a etapa da preparação geral e a etapa da especialização. E elas não podem ser ultrapassadas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, de programas de treinamento esportivo, de iniciação esportiva, em países mais desenvolvidos. Como é o modelo de iniciação esportiva nesses países? O que a gente pode levar em contrapartida para o nosso modelo brasileiro, né, de iniciação esportiva? Nós vamos começar aqui com o modelo canadense, o programa do Canadá. É uma estrutura muito interessante de iniciação esportiva. Nesse modelo canadense, você vai ter um amplo desenvolvimento de quê? Da formação motora, da alfabetização motora, como eles chamam. Então, é o passo a passo. Vai se trabalhar muito as questões de coordenação motora, a questão de desenvolvimento das percepções visual, né, auditiva, dos órgãos do sentido, dos movimentos básicos da modalidade esportiva. E aí essa base, essa alfabetização motora vai ser o alicerce para que esse jovem atleta possa, no futuro, se transformar num atleta de alto rendimento. Então, um programa criado pelo governo,
que beneficia as instituições escolares, os clubes e centros de treinamentos. E ele é baseado em 7 diferentes pontos, né? Que eu vou passar para vocês. Primeiro, ele vai ter o esporte organizado tanto nas escolas como nas comunidades que os atletas participam, né? Então, vai chamar de início ativo, movimentos fundamentais, aprender para treinar, treinar para treinar, treinar para competir e treinar para vencer. Então, essa é uma escala hierárquica com uma base, vocês podem perceber que a base é muito maior. Então, um início ativo, o start, que todas as crianças sejam ativas fisicamente, por meio do esporte. Depois se trabalha os movimentos fundamentais, os skills. Depois, eles aprendem a treinar. Depois, eles treinam para treinar. Treinam para competir. E depois treinam para ser um atleta de elite, para ir para as Olimpíadas, para disputar grandes competições. Certo? E, paralelamente, eles vão trabalhando com esportes distintos. Não existe uma especialização precoce em apenas uma modalidade esportiva. Então, o início ativo, meninos e meninas de 0 a 6 anos. Prazer, aprendizagem correta das habilidades. É o esporte participativo. Depois, movimentos fundamentais. Meninos de 6 a 9, meninas de 6 a 8. Participação em pequenos jogos, participação em vários esportes e um processo de adaptação. Depois, aprender para treinar. Aí já se começa a colocar as capacidades físicas, de força, competições diferenciadas, e eles têm que participar de 3 esportes. Eles vão ter que escolher 3 esportes para aumentar essa base motora, ok? Depois, treinar para treinar. Aí sim, meninos dos 12 aos 16 e meninas dos 11 aos 15 anos. Aí já se trabalha as capacidades condicionais, né, de condicionamento físico, já ligada à modalidade que ele vai escolher. Aqui já se afunila para 2 modalidades, 2 esportes. 60% de treinamento nessas 2 modalidades. Até chegar na outra etapa, que é treinar para competir. Aí já com o processo maturacional definido, uma alta intensidade no treinamento, treinamentos específicos em apenas um único esporte. Vejam como é a trajetória da iniciação esportiva no Canadá. Treinar para vencer. Aí já se começa a periodizar o treinamento, a sistematizar o treinamento, tá? A multiplicar esse processo de treino. E aí esse treinamento vai ser separado em percentuais físicos, técnicos, táticos. Ok? O atleta chegou no alto rendimento. E aí eles têm uma outra etapa chamada de vida ativa, para todas as idades, que é uma transição para a vida ativa. Um exemplo, quando o atleta é profissional, ele participou de várias competições de alto rendimento e ele vai se aposentar. Beleza? Então, esse modelo canadense ele é muito importante porque ele vai ter uma base ativa, ele vai ter uma sequência pedagógica metodológica respeitando o nível de desenvolvimento físico e maturacional, até chegar no esporte de participação. Seja ele para aqueles atletas que não viraram profissionais, que não foram do alto rendimento, e para aqueles que foram do alto rendimento, mas que se aposentaram. É o que eles vão chamar de esporte para uma vida mais ativa. Agora, o programa americano, o programa dos Estados Unidos. Ele começa no sistema educacional, desde a escola até chegar na universidade, que é muito forte o esporte universitário nos Estados Unidos. E lá se tem uma mídia muito forte e canais de esporte especializados em cobrir esses programas esportivos americanos. Existe um alto investimento e financiamento de entidades privadas e vai acontecer uma seleção natural, por quê? Pela massificação do esporte. O esporte está presente muito fortemente nas escolas e também nas universidades. Com apoio tanto do sistema público como do sistema privado. E aí esse programa americano, ele é muito forte com a Associação Atlética Nacional das Universidades, né, que promovem competições de altíssimo nível. E o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Então, vocês percebem que existe uma forte tendência de formação do jovem atleta para que ele se torne o quê? Um atleta profissional que vai defender a bandeira dos Estados Unidos em competições internacionais.
dos 8 aos 13 anos. Como é que funciona a metodologia? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eles dividem isso. Os atletas, os jovens atletas, têm que ter uma iniciação esportiva no futebol, no basquete, no atletismo e no tênis. Isso distribuído em 3 níveis. Esses níveis que eu falei para vocês aí. É o programa Júnior, que eles chamam, né? E aí eles têm que participar efetivamente dessas modalidades, né? Com pequenas competições, até se massificar esses esportes, porque eles acreditam que esses esportes vão dar uma condição de formação motora, de formação física para esses jovens atletas se tornarem futuros atletas de elite. Esse é o programa americano. Agora eu vou falar do programa australiano. Ele é muito baseado e tem como data limite 1988, né, onde a Austrália não foi muito bem nas Olimpíadas, e aí cria-se um Instituto Australiano de Esporte com o intuito de melhorar esses resultados para a Olimpíada que seria realizada na Austrália, em Sydney, em 2002. Então, eles têm um programa esportivo para identificar talentos no esporte. E esse programa esportivo, ele vai ser dividido em 3 fases. A fase 1, todos os atletas escolares passam e são submetidos à aplicação de testes. A fase 2, esses testes são mais específicos por modalidades. E a fase 3, esses jovens vão passar por academias especializadas de desenvolvimento de esportes. Tá? Então, eles vão selecionar na escola, vão aplicar testes de capacidades funcionais, físicas funcionais, para identificar esse talento esportivo. E aí eles têm o esporte como obsessão nacional, baseado em critérios de desempenho. Eles têm lá critérios fixos, tabelas de desempenho, e aí esse modelo é financiado tanto pelo esporte, também pelo setor privado, né? Para buscar atletas de alto rendimento. Então, a iniciação esportiva lá é única e exclusivamente ligada para o ganho de atletas de alto rendimento. Então, a gente já pode comparar com o modelo americano, tá? E com o modelo canadense. Agora, o modelo chinês, o programa chinês, aí já é um pouquinho diferente. A China, nós sabemos que tem uma grande população, e aí esse modelo vai ter como base as escolas também, principalmente nas grandes cidades, né? Em Beijing e em Xangai. Existe uma exigência de sempre ser o primeiro, né? Para disputar o quadro de medalhas nas Olimpíadas sempre com os Estados Unidos. Então, a China tem obsessão por medalhas olímpicas. E aí ela vai levar isso a um alto custo nessa formação. Lá o Partido Comunista é quem domina, né? É quem mantém e vai ditar as prioridades das políticas esportivas. E o sistema esportivo lá é totalmente financiado pelo governo, diferente dos outros países, que tem uma contrapartida da iniciativa privada. Na China, não. O esporte, a iniciação esportiva é bancada pelo governo chinês, que é o patrocinador do alto nível, né? Porque a maioria das empresas multinacionais da China estão ligadas também ao governo chinês. E aí, a estrutura do desenvolvimento do esporte de alto nível nesses países analisados. A gente vai pensar em 3 níveis, né? O nível local, o nível regional e o nível nacional. E o encaminhamento de atletas, desde as escolas de esportes, clubes e associações, passando pelos centros regionais, universidades e clubes, até chegar nos centros de treinamento de alto nível, né? Nos centros de treinamentos olímpicos. Okay? Esse é a estrutura de desenvolvimento na maioria desses países que foram analisados. No Brasil, nós não temos uma base de formação na escola, né? Nós temos os jogos escolares, que é aquela base do treinamento, mas o professor não tem capacidade, não tem especialidade para trabalhar com isso. E nós temos que entender que o Brasil não é uma grande potência olímpica, muito porque não tem um programa definido do esporte, de formação do jovem atleta. Nós temos o Comitê Olímpico Brasileiro, que vai privilegiar muito o atleta já formado, o atleta já de elite, mas não se tem uma preocupação nessa formação inicial. Ok? Eu vou falar com vocês agora um pouquinho nessa aula, que está linkada à iniciação esportiva com a criança no esporte. Nós já vimos
Você já conhece que nós temos o esporte educacional, participação e rendimento, e a criança como um sujeito em desenvolvimento, né? Nós temos que pensar que a maior população praticante de esportes são as crianças. Desde as atividades escolares, da educação física escolar, como as atividades extraescolares, as atividades que vão ser realizadas nos clubes. E aí, quais são os principais motivos que levam essa criança a essa prática esportiva? Primeiro, vejam bem, a diversão, fazer algo no qual elas acham que são boas, fazer amigos, melhorar as habilidades e sentir-se importante e competente. Então, os motivos que vão levar as crianças à prática do esporte. Quais são os principais objetivos do esporte na infância, nesse processo de iniciação esportiva? Nós temos o desenvolvimento físico-motor, o desenvolvimento social, o desenvolvimento e a ideia de respeito às regras, a superação de frustrações e a superação de limitações. Esses são os principais objetivos do esporte na infância. A escolha do esporte, né? É interessante que essa criança, esse jovem atleta, ele tenha liberdade para optar, para escolher a sua modalidade esportiva. Mas a gente sabe que tem muita influência dos pais, né, nesse processo. E a criança, ela vai sempre buscar um esporte por prazer. E muitas vezes esse esporte vai também gerar uma competição. E vai ajudar também no desenvolvimento da personalidade desses jovens atletas. Por isso que a gente tem que entender que o esporte, a iniciação esportiva, ela é um processo de sociabilização, né, de autoconhecimento, de comunicação, de interação. Então, o jovem, a criança no esporte, o esporte vai ajudar essa criança a desenvolver os seus aspectos motor, os seus aspectos psicológicos, cognitivos e sociais. Ajudando dessa forma no desenvolvimento global desses jovens, pensando em diferentes aspectos, no aspecto social, trabalhar as relações interpessoais, no aspecto cognitivo, pensar nas assimilações e exigências feitas pela orientação esportiva, o aspecto motor, quando se trabalha as habilidades específicas daquela modalidade, o aspecto psicológico, muito ligado à repercussão das práticas inadequadas, do sucesso e do fracasso, que é sentido diante da tarefa que é realizada nos esportes que são propostos para esses jovens atletas. Então, nós temos o aspecto social, cognitivo, motor e psicológico que permeiam essa iniciação esportiva. E aí, quando a gente vai falar de iniciação esportiva, de criança no esporte, nós vamos pensar nos aspectos técnicos, nos aspectos táticos, nos aspectos do desenvolvimento de habilidades motoras, nos aspectos mentais comportamentais e no desenvolvimento dos aspectos físicos. Ok? Vamos pensar num jovem atleta na iniciação esportiva e que a partir dos 13 anos de idade há uma diminuição do número desses praticantes. Mas por que existe essa diminuição do número de praticantes? Outros interesses adversos ao esporte, outras coisas para fazer, principalmente muito ligada à parte dos estudos. E aí alguns aspectos negativos. Esses jovens sofrem uma pressão exacerbada muito cedo, a relação com o técnico não é a ideal e o fracasso. Não conseguem ter um bom rendimento nas modalidades que estão praticando. Então, esses são alguns aspectos que fazem com que esses jovens atletas larguem a prática esportiva a partir dos 13 anos, porque não são muito bem encaminhados nessa parte inicial. O Brasil não tem uma estrutura esportiva e tem uma linha definida para essa iniciação esportiva. Aí, uma responsabilidade muito grande para vocês, aí como futuros profissionais de educação física, que vão trabalhar com a iniciação esportiva. Então, pessoal, pensem que, no primeiro momento, na iniciação esportiva, é de fundamental importância desenvolver o quê? As habilidades motoras, né? Que a gente vai chamar dos skills. Agilidade, equilíbrio, a coordenação, a velocidade, os saltos, as habilidades motoras de estabilização. Tá? Então, se trabalhar muito fortemente
a parte de coordenação motora geral. Primeiro, a coordenação motora geral. Se trabalhar as coordenações motoras específicas dos esportes que os alunos vão praticar. Então, lembrem-se, uma ideia seria a gente trabalhar com esportes multifatoriais. Vamos pensar que o jovem atleta faça aula de futebol lá na escolinha, mas também que faça aula de uma modalidade, de uma arte marcial. Trabalhar diferentes habilidades vai ajudar a construir um acervo motor que vai dar uma base para que ele, quando escolha uma modalidade, ou quando seja direcionada para uma modalidade específica, na fase correta, ele tem aí um maior ganho técnico e tático. Três coisas são importantes, né, para que esse jovem atleta ele possa ter essa base constituída. A motivação, ele tem que ser motivado constantemente, ele tem que ter uma competência, a gente tem que perceber uma competência naquele atleta, no jovem atleta, e pensar, opa, aí vai surgir um talento esportivo, tá? E ele tem que ter esse processo contínuo de aprendizagem e treinamento. Aí é onde entra o papel de vocês no processo de ensino, para que tenha uma boa aprendizagem e esse treinamento possa ter uma sequência adequada para que a gente não tenha uma iniciação precoce, para que esses atletas não abandonem o esporte muito cedo. E esse processo de ensino, aprendizagem e treinamento, ele vai ser muito baseado principalmente nas modalidades coletivas, que a gente chama dos jogos esportivos coletivos, em alguns aspectos. Você vai começar com a aprendizagem motora e o desenvolvimento dos aspectos técnicos e táticos ligados ao jogo, ligados à modalidade esportiva. Nós já tratamos disso aí em aulas passadas. Então, a etapa de formação esportiva, ela vai ser composta por 4 fases distintas. Anotem isso aí no caderno de vocês, que nós vamos precisar, principalmente aí quando vocês forem fazer as observações técnicas pedagógicas que são que fazem parte dessa disciplina da universidade. Primeira fase, a fase pré-escolar. Segunda fase, a fase universal. Terceira fase, a fase de orientação. E a quarta fase, a fase de direção. As etapas do treinamento esportivo, elas são compostas por 3 diferentes fases. Primeira fase, a fase de especialização, que vai dos 16 aos 18 anos. A segunda fase de aproximação dos 18 aos 21 anos. E a terceira fase que a gente pode chamar de altíssimo rendimento, de alto nível, dos 21 anos em diante. Logicamente que para toda regra tem as exceções. Nós temos atletas que se destacam muito cedo. Exemplo, modalidades como a ginástica, a modalidades como a natação, nós vamos ter esse paradigma quebrado, pensando que esses jovens atletas eles têm que ser iniciados muito mais cedo, porque a vida útil desses atletas dessas modalidades são mais rápidas. Nesse processo de formação esportiva, nós temos que pensar nas técnicas esportivas, nas capacidades técnicas, nas habilidades técnicas, nas habilidades fundamentais e nas capacidades coordenativas. Então, primeiro nós vamos começar com as capacidades coordenativas, depois com as habilidades fundamentais, com as habilidades técnicas, até chegar nas especificações de cada modalidade. Dentro disso tudo, pessoal, para você montar uma iniciação esportiva correta, você tem que conhecer a metodologia, os métodos de ensino dos esportes. É isso que a gente vai ver agora. Esses métodos de ensino estão diretamente ligados a esse processo de iniciação esportiva. Então, vejam, o ato de ensinar uma habilidade esportiva pressupõe uma organização mínima para que proporcione atingir os objetivos que foram traçados inicialmente. Então, vocês, na condição de acadêmicos de educação física e futuros profissionais, já tem que começar a entender, porque vocês vão começar a fazer os estágios, tá? A entender essa metodologia de aplicação do esporte. Então, vamos lá. No processo de ensino dos esportes, são utilizados mais habitualmente 3 métodos. O método analítico sintético, o método global funcional e o método situacional. Ok? Vamos lá para cada um deles. O método analítico sintético, de acordo com Gargano, é uma metodologia de ensino dos esportes, pessoal, mais centrada na técnica. Vejamos. As técnicas analíticas para o jogo formal. Você vai decompor essa modalidade. Ok? Vamos pensar aí no exemplo aí que está o vôlei.
eu vou decompor o jogo de vôlei em fundamentos técnicos. O jogo vai ser decomposto no passe, na recepção, no bloqueio, no saque, tudo isso fragmentado. Vai existir um modelo hierárquico dessas técnicas, né? Primeiro tem que aprender o toque, depois tem que aprender a recepção, depois tem que aprender o saque por baixo, depois o saque por cima. Então, esse modelo fracionado é chamado de modelo analítico sintético. Nesse modelo, o jovem atleta vai ter mais dificuldade em compreender o jogo. Ele vai ter mais problema de compreender o jogo como um todo, porque o método é sempre fracionado. Ok? Esse método a gente vai chamar de analítico sintético, quando a gente separa por etapas os fundamentos numa sequência hierárquica. Um outro modelo, uma outra técnica de ensinar o esporte é chamado de global funcional. Esse modelo é centrado no jogo formal, por meio de ensaio e erro. Existe uma utilização exclusiva do jogo formal. Vai chegar no treino, você vai chegar lá para dar o treino, para dar sua aula de esportes. Tá? Então, o método global ele é baseado no jogo. Separa as equipes e coloca para jogar. Esse jogo nem vai ser condicionado, né? Nem vai ser decomposto. Ele vai ser um jogo na sua essência. O que acontece? A técnica vai surgir para responder a situações globais que não foram orientadas. É aquela questão do ensaio e erro. O aluno vai errar durante o jogo. Tá? Ele não vai ter a possibilidade de correção. Então, é um método mais global. Quando você pode utilizar no esporte mais de participação, colocar para jogar, para brincar, de forma lúdica. Vai acontecer uma descoordenação das ações coletivas. Por quê? Cada aluno vai querer correr atrás da bola, vai gritar pela bola, tá? E depois eu vou passar para vocês na próxima aula esses problemas advindos das metodologias de ensino. O terceiro método é um método muito legal, que é chamado de método situacional. Ele vai ser centrado em quê? No condicionamento dos jogos. Vai existir uma procura dirigida do grande jogo para situações particulares, para os pequenos jogos, para os jogos condicionados, os jogos setorizados. O jogo é decomposto em unidades funcionais. Vamos trabalhar a defesa, vamos trabalhar ataque, vamos trabalhar a transição. Vamos fazer um joguinho aqui para melhorar a marcação. Vamos fazer um joguinho para melhorar a finalização. Vamos montar um joguinho aqui de saque no vôlei. Quem consegue acertar nos números. Então, é um modelo, é um método de ensino que vai simular situações específicas do jogo. Ele é diferente dos métodos analíticos e do método global. Os princípios do jogo é que vão regular a aprendizagem. Vai ter um incremento maior da inteligência tática. Ok? Então, esses são os 3 métodos de ensino que você vai utilizar na iniciação esportiva.